Olá, queridas ouvintes. Meu nome é Neuza Jordém, sou escritora, produtora cultural, oficineira da palavra. Também sou uma leitora, que isso é muito importante para quem escreve, né? A leitura é muito importante. É uma parte que você não pode abrir mão, né? Para você escrever bem, precisa ler, e ler muito, e ler com qualidade, né? Ser uma leitora exigente, exigir boas leituras, exigir bons textos, né? Mas hoje nós vamos entrando aqui no nosso 10º episódio, nosso último episódio da nossa série. Vou sentir saudade de vocês e espero ter contribuído de alguma forma para formar novos leitores, novas escritoras. Espero contribuir para reflexões, não é? Porque é isso que a literatura faz conosco, né? Ela nos inquieta, né? Ela nos remexe e espero ter inquietado vocês nesses 10 episódios. Então vamos lá, ao nosso 10º, né? Você está ouvindo o podcast Elas Escrevem, a voz da literatura feminina capixaba. Hoje nós vamos falar sobre economia criativa e literatura infantil. Essas duas juntas, gente, fazem uma parceria muito produtiva. A economia criativa é um setor dinâmico que envolve a geração de valor econômico a partir da criatividade, talento e habilidades individuais. Esse conceito abrange uma vasta gama de atividades culturais, artísticas e tecnológicas que transformam ideias originais em produtos e serviços que podem gerar empregos, impulsionar o crescimento econômico e enriquecer a vida cultural das sociedades. Dentro deste contexto, a literatura infantil se destaca como um componente importante da economia criativa, oferecendo diversas oportunidades de inovação e empreendedorismo. Assim, querida ouvinte, eu sempre me considerei uma empreendedora da minha literatura. Eu sempre trabalhei nesse sentido, de empreender a minha literatura, de transformá-la num meio de vida, de também aumentar a minha renda, assim como um trabalho, não é? No princípio, eu devo dizer que até a minha ideia de trabalho com a literatura custou a se solidificar, porque literatura para mim sempre foi prazerosa, sempre foi momentos de alegria, de muito prazer. E, em geral, você não associa tanto prazer ao trabalho, não é mesmo? Você custa acreditar que alguma coisa que te dê tanto prazer possa também ser o seu trabalho. Então, eu tive essa dificuldade nos primeiros anos, até eu entender, até eu compreender que a minha literatura era também o meu trabalho. E assim eu posso dizer, vamos dizer assim, com muita experiência, né? Para você que está me ouvindo, que você pode sim transformar o seu gosto pela leitura e escrita numa forma também de empreender, de fazer com que você possa aumentar a sua renda, possa melhorar a sua renda, né, familiar, sua renda pessoal. Sim, a literatura pode fazer isso por nós, né, empreendedoras. Bom, o que é economia criativa? A
A economia criativa refere-se ao conjunto de atividades que utilizam a criatividade e o capital intelectual como principais insumos. Esse setor ele engloba áreas como artes visuais, design, moda, música, cinema, publicidade, arquitetura, artes performáticas, softwares, jogos digitais e, claro, a nossa querida literatura. A ideia central é transformar o talento e a originalidade em produtos e serviços de valor econômico, né? Só para vocês terem uma ideia, a segunda maior fonte de renda dos Estados Unidos vem da produção audiovisual. A indústria cinematográfica, que a gente tanto ouviu falar, né? Hollywood e tudo mais, ela é a segunda maior fonte de renda de um país, né? Tão grande como os Estados Unidos, né? Então é interessante que a gente saiba e que a gente busque essas informações para solidificar o nosso conhecimento também, a nossa, vamos dizer assim, a nossa perseverança, né? Com relação à economia criativa. A ideia da literatura infantil na economia criativa é que ela é uma das vertentes mais ricas e dinâmicas da economia criativa. Vamos dizer assim, economicamente, comercialmente falando, a literatura infantil ela domina o mercado dentre as várias fases da literatura, não é? É a que mais se empreende. Ela não apenas nos fornece assim, entretenimento e educação, mas também cria um ecossistema, né? Que é um ecossistema econômico, que envolve autores, ilustradores, editores, designers gráficos, tradutores, distribuidores e muitos outros profissionais. Vejam só como a literatura infantil ela contribui para a economia criativa. Por exemplo, na criação de conteúdos originais, né? Aí nós temos os autores e os ilustradores. A criação de histórias e personagens originais é o ponto de partida. Escritores e ilustradores, eles exercem a sua criatividade para produzir livros que encantam e educam as crianças. Esse conteúdo original é a base de toda a cadeia produtiva da literatura infantil, né? Os autores e ilustradores. A publicação e a edição. A importância das editoras, né? As editoras que desempenham um papel crucial na transformação das ideias em produtos finais. Elas investem na produção, na edição, no design gráfico, na impressão dos livros. Esse processo envolve uma série de profissionais qualificados que agregam valor ao produto final, né? Que é a publicação e a edição feita pelas editoras. Depois a gente vê aí a distribuição e a comercialização, né? A logística de distribuição, a venda dos livros, que são etapas fundamentais também. Livrarias físicas, online, feiras literárias, eventos culturais, são canais onde os produtos literários chegam ao público consumidor, ao leitor, gerando receita e movimentando a economia. Okay? Então, as adaptações também, multimídia, né, os audiolivros, e-books, né? Com o avanço da tecnologia, os livros infantis podem ser adaptados para formatos digitais, como e-books e audiolivros. Essas adaptações tornam a literatura mais acessível e ampliam o mercado consumidor. A gente vê que agora nos editais, a questão das acessibilidades em livros, elas não são mais uma opção. Você poderia optar por fazer, vamos dizer, acrescentar ao seu livro a linguagem de sinais ou a questão do audiolivro, né?
que entra aí os vídeos e o audiovisual junto com os nossos livros, né, dando acessibilidade aos nossos livros, eles eram opções que você poderia agregar ao seu projeto, né, de quando você ia fazer um edital. Mas agora, a gente observa nesse último edital que saiu da Secult, que as inscrições abriram em 17 de dezembro e irão fechar em 17 de fevereiro, né, de 2025, que essas já não são mais opções, elas são determinações dos editais. É preciso que você acrescente ao seu projeto de livros, de edição de livros, né, de publicação, que você vai submeter aí no edital de obras literárias, tanto de obras literárias, como obras literárias infanto-juvenil, quanto obras literárias em quadrinho, que você precisa escolher pelo menos 2 tipos de acessibilidade, né? O e-book é uma das acessibilidades, porque você torna o seu texto disponível às pessoas, né? Em geral, os e-books têm uma linguagem simplificada, né, que auxilia muito também essa questão da acessibilidade. Mas tem uma outra modalidade que é um pouco mais complexa, mas é muito interessante, que é o audiolivro, né? O audiolivro, ele pode ter aí um fundo musical ou não, né? Mas o importante é a palavra, né? A oralidade que vai entrar no seu livro, para que pessoas que tenham dificuldades possam também ter acesso. Então é muito interessante essa questão do audiolivro. Se nós tivéssemos mais episódios, poderíamos entrar nessas questões da acessibilidade, né, que são importantíssimas, e agora a gente vê que há essa obrigatoriedade muito importante, né, muito especial, dos editais, e é um ponto que mereceria uma explicação maior, não é? Mas a gente não tem todo esse tempo, então a gente vai seguindo, não é? Vamos lá, animações de jogos também podem ser feitas, né? A partir dos nossos livros, das nossas publicações, essas adaptações multimídia, né? Histórias infantis populares frequentemente são adaptadas para outros meios, como filmes de animação, como séries de TV, como jogos digitais. Essas adaptações geram novas fontes de renda e atingem um público ainda maior. Olha que interessante, né? A gente que às vezes escreve uma história para a infância, né? Para o infantil, para o público, o leitor infantil, e às vezes não pensa em quantas possibilidades, o leque de possibilidades que se abrem, né? Agora, vamos dizer assim, mais ultimamente, né? Nos tempos mais modernos, né? Com essas adaptações de multimídia, né? E ainda nós temos os produtos derivados também, que são personagens de livros infantis, muitas vezes que se tornam ícones culturais. Produtos derivados como brinquedos, roupas e material escolar são desenvolvidos e vendidos, ampliando as oportunidades de negócio. Olha que interessante, não é? Às vezes um personagem que a gente cria, ele ganha vida própria, não é? E pode se tornar, sim, além das adaptações da multimídia, também os produtos derivados, né? Que são esses brinquedos, roupas, né? Material escolar, advinda de um personagem. A gente sabe que conhece, né, desde o tempo aí do Mickey, Minnie, né, da Disney, né, com todos os seus personagens que criaram aí esse marketing para esses produtos derivados, né? E a gente sabe também que aqui no Brasil tem muito também. A gente conhece aí o Menino Maluquinho, né, de Ziraldo, que se tornou, vamos dizer também, um ícone, né, cultural, desses produtos derivados. E muitos outros, né?
como os personagens de Maurício de Souza, né? A Mônica, o Cebolinha e toda a turma da Mônica, né? E outros personagens também. Agora, recentemente, eu vi no cinema o Chico Bento. Chico Bento também ganhou uma versão multimídia, né? É muito interessante quando os nossos personagens ganham essa vida, né? Nesses produtos derivados que vêm dessa economia criativa e sim, um ícone cultural que tem uma repercussão muito grande, que remete ao próprio livro, né? Não se sabe quem chega na frente no leitor, se é a camiseta desenhada com o personagem, que vai remeter a criança a ler o personagem, ou o personagem que vai remeter a criança a escolher uma camiseta com aquela ilustração do livro que ela já leu. Então a gente não sabe o que chegará primeiro às nossas crianças, mas a gente sabe que um vai influenciar o outro, não é? De uma certa forma, esses produtos derivados também influenciam a busca dos livros, assim como os filmes, eles buscam também, é uma troca, né? Muitas vezes você assiste primeiro o filme e depois quer ler o livro. Muitas vezes você lê o livro e depois quer assistir o filme sobre aquele livro que você leu. Então, uma coisa puxa a outra. A gente não sabe o que poderá chegar primeiro ao leitor, não é? Mas uma coisa influencia a outra, não é? E ainda temos os programas educacionais e culturais, né? Oficinas, eventos, que a literatura infantil também é utilizada em programas educacionais e culturais. Oficinas de leitura, contação de histórias e eventos literários incentivam a leitura desde cedo e promovem o desenvolvimento intelectual das crianças. Então, esses programas educacionais e culturais também são muito importantes, né? E derivam do livro. Isso é bastante interessante. O impacto social e econômico é fantástico. A literatura infantil dentro da economia criativa não apenas contribui para a economia em termos de receita e empregos, mas também tem um impacto social significativo. Ela desempenha um papel vital na formação cultural e educacional das crianças, promovendo valores, habilidades de leitura e escrita, criatividade e empatia. Além disso, a literatura infantil pode ser um veículo poderoso para a inclusão social e a valorização da diversidade cultural. Muito interessante, né? A gente refletir um pouco sobre isso. A literatura infantil é um componente essencial da economia criativa, impulsionando a inovação, o empreendedorismo e o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que enriquece a vida cultural e educacional das nossas crianças. Ao transformar a criatividade em produtos e serviços valiosos, a literatura infantil demonstra como a cultura e a economia podem se complementar e se fortalecer mutuamente. O mercado de livros no Brasil é um setor dinâmico e em constante evolução. Como uma rica tradição literária que nós temos, né? O país tem produzido e publicado obras de grande impacto, tanto nacional quanto internacionalmente. No entanto, o mercado enfrenta desafios significativos, como a pirataria e a concorrência de outras formas de entretenimento, que a gente já conversou um pouco sobre isso, não é? Então, apesar desse dinamismo todo, dessa tradição que nós temos, né, desde aí Monteiro Lobato, com todo o seu empreendedorismo, né, sua economia criativa, que ele aplicou tão bem nos seus livros, né, nós temos também a concorrência de outras formas de entretenimento que acabam, né, dispersando um pouquinho essa questão do mercado livreiro. Nos últimos anos, houve um aumento na popularidade dos livros digitais,
com mais leitores migrando para os aplicativos de leitura. Isso tem permitido um acesso mais fácil e rápido aos livros, além de reduzir os custos de produção e distribuição. Então, a gente tem que ficar atento a essa nova modalidade do livro digital, né? Além disso, o mercado de livros no Brasil tem se beneficiado de iniciativas como o Programa Nacional da Leitura, né, o PNL, que visa incentivar a leitura entre crianças e jovens. Essas ações têm contribuído para a expansão do público leitor e a promoção da cultura literária no país. Apesar dos desafios, o mercado de livros no Brasil continua a crescer. Aqui no Espírito Santo não é diferente, né? Com uma diversidade de gêneros e autores que enriquecem a oferta literária. A cada ano, novas vozes surgem, trazem histórias e perspectivas únicas que refletem a complexidade e a riqueza da sociedade brasileira e sociedade capixaba, como, né, a gente sabe disso. Para complementar aqui a nossa reflexão sobre economia criativa, vamos falar um pouquinho sobre os ganhadores de prêmios mundiais na literatura infantil. É muito importante que a gente busque esses ganhadores, conheça as suas obras, não é? E esteja de olho, né, nessa fórmula secreta que faz esses brasileiros ganharem tantos prêmios, né? A literatura infantil brasileira, ela tem se destacado no cenário internacional, com diversos autores e ilustradores recebendo reconhecimento mundial. Então vamos lá conhecer alguns prêmios internacionais e notáveis ganhadores, né? Seus notáveis ganhadores. O prêmio Hans Christian Andersen, por exemplo, ele é considerado o Nobel da literatura infantil, né? Esse prestigiado prêmio reconhece a contribuição de autores e ilustradores ao longo de suas carreiras, como a Ana Maria Machado, por exemplo, em 2000. Ela foi a primeira brasileira a receber esse prêmio, reconhecida por sua vasta obra que inclui histórias encantadoras e educativas. A Lígia Bojunga Nunes, em 1982, foi premiada por seu talento em criar histórias cativantes e profundamente humanas. O Roger Mello, em 2014, recebeu o prêmio por suas ilustrações vibrantes e suas contribuições significativas à literatura infantil. O Roger Mello é um grande ilustrador, mas também é escritor. Esses prêmios que esses autores nacionais ganharam, eles são prêmios pelo conjunto da obra. Então, à medida que eles foram criando as suas obras, né, eles foram, vamos dizer assim, sabatinados, né, e selecionados pelo conjunto de sua obra, né? Então, é preciso uma caminhada primeiro para ganhar um prêmio como esse, Hans Christian Andersen. O Prêmio Jabuti é o nosso prêmio brasileiro, né? O nosso Nobel brasileiro. Ele é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Ele premia autores, ilustradores e editoras que se destacam anualmente, né? Nós temos o André Neves com o livro dele, O Bax, né? Que é muito legal, é um livro encantador. Ele é um autor e ilustrador também. A Marilda Castanha, né, que é autora e ilustradora do livrinho dela, né, Mas Pode, né? Ela recebeu um prêmio também pelo livro 1001 Estrelas. Então, bem interessante. E tem outros brasileiros que ganharam prêmios internacionais, né? Em excelência na literatura infantil, como o prêmio Astrid Memorial Award,
que é conhecido como Prêmio Alma, né? Que é o prêmio português, se não me engano, ou inglês, me parece, né? E o selo distinto, na distinção cátedra da Unesco, né? Da leitura PUC-Rio também, que é vamos dizer assim, um prêmio internacional muito importante, né? Marina Colasanti, por exemplo, ela foi indicada ao prêmio Hans Christian Andersen em 2024, esse ano, né? Marina é uma escritora ítalo-brasileira com mais de 50 anos de carreira, conhecida por suas histórias infantis, né? E infanto-juvenis. Marina Colasanti escreveu muito para a juventude também. Ela é jornalista, né? Foi jornalista, hoje é aposentada, né? E ela escreveu muito para a infância e para a juventude. E escreveu para adulto também. Eu mesma já li um livro dela, A Nova Mulher, né? É muito interessante o livro dela, com as reflexões da questão feminina, né? Bom, esses autores e ilustradores, eles não só enriqueceram a literatura infantil brasileira, mas também contribuíram para a diversidade cultural e educacional global. Seus trabalhos continuam a inspirar e encantar crianças e adultos ao redor do mundo. Essa é uma outra mágica que a literatura faz, não é mesmo? Depois que você escreve o livro, publica, ele se torna imortal, né? Então, a qualquer tempo, em todo tempo, ele pode ser lido, né? Por crianças das novas gerações, das gerações anteriores. Essa é a mágica do livro, né? Se perpetuar. E talvez seja isso que o escritor também busque, né? Através de seus livros, perpetuar as suas ideias. E assim, eu vou me despedindo de vocês, queridas e queridos ouvintes, né? E leitores, escritores. Espero que nós nos encontremos por aí nessa jornada literária, que a gente continue caminhando juntos, né? E outros projetos de podcast virão. Tenho muito interesse nessa área e espero encontrá-los numa próxima jornada, numa próxima esquina. Vamos mais cedo do que a gente pensa, nos encontrarmos, não é? Estarmos juntos para caminharmos juntos nessa jornada literária. Um beijo a todos, um beijo a todas e espero que estejamos sempre juntos. Obrigada pela audiência, pelos momentos em que estivemos juntos, né, que vocês me ouviram. Obrigada pelo tempo que dispuseram para ouvir as minhas ideias, as minhas palavras. E vou me despedindo com muita saudade já de todas vocês, de todos vocês. Agradecendo, como sempre, né, aos patrocinadores, à Lei Paulo Gustavo, ao Governo Federal, ao Fundo de Cultura Municipal de Vila Velha, à Prefeitura de Vila Velha, que através da sua Secretaria de Cultura efetivou esse prêmio para que eu pudesse estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês pelo tempo, pela audiência, por me ouvirem. Muito obrigada e até uma próxima. Apresentação, roteiro e captação de áudio, Neuza Jorden. Edição, Elijance Marques. Realização, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura Municipal de Vila Velha.